Olá pessoal, tudo bem? Antes de dar início ao conteúdo deste vídeo, que é por demais enriquecedor para nossas vidas, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tocasse no sininho, curtisse e compartilhe, a fim de que você possa contribuir com esta obra e alcançar outros corações para Cristo. E toque nos sininhos para que você possa receber novos vídeos, que serão sempre produzidos neste canal à luz da Palavra de Deus. Então, vamos ter como texto base o Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 1 a 33. A promessa do Espírito Santo, a dor transformada em alegria e a vitória de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, e você que ainda não conhece a Cristo, e hoje o Senhor permitiu que esse vídeo chegasse até você. Ao lermos João 16, encontramos Jesus em um dos momentos mais íntimos e profundos com seus discípulos. Jesus aqui está se despedindo, preparando os discípulos para a sua partida e já revelando verdades que iriam acontecer, mas que sustentariam a igreja após sua subida aos céus. Esse capítulo 16 de João trata da promessa do Espírito Santo, da dor que transforma em alegria e a certeza da vitória de Jesus sobre o mundo. São aspectos fundamentais de nossa caminhada em Cristo. E para a gente seguir firme, a gente tem que seguir esses passos, mesmo quando passamos por tribulações e incertezas. Deus deseja que confiemos na obra completa de Cristo. Sejamos cheios do Espírito Santo, perseveremos em meio às lutas e celebremos a vitória que Ele nos concedeu. O Espírito Santo é quem nos consola e guia. A tristeza dos discípulos. Jesus percebe que os discípulos estavam tristes com a notícia de sua partida, mas revela sua ida, que era necessária para o envio do Consolador. O Espírito Santo, ele tem um papel importante nesse ministério, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e também ao mundo. Guiar a igreja em toda a verdade e glorificar a Cristo. O Espírito Santo está hoje, aqui e agora, dentro de mim e continua nos convencendo e guiando. Não estamos sozinhos, Deus está conosco, habitando em nós. Ele nos conduz em meio às decisões, conforta-nos nas tristezas e nos capacita na missão. Vale uma ressalva aqui para você que recebeu este vídeo chegou até você, para receber o Espírito Santo. Como Jesus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nas passagens das Escrituras Sagradas deixam claro isso, e é o selo da nossa salvação. Quando você reconhece que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a verdade, crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, pelo poder do Altíssimo, e deixou o Espírito Santo, nosso Consolador, como ele bem disse que enviaria, para nos guiar, nos ensinar, nos orientar em tudo. E para isso nós devemos desenvolver um relacionamento com ele. Então, a pergunta para você, cristão, que já é crente, você tem dado espaço para que o Espírito Santo governe sua vida?
em todas as áreas, lhe oriente. Para isso você tem que andar no Espírito, como ensina lá no capítulo 8 de João, e várias passagens bíblicas. E para você que não conhece a Cristo, você vai conhecer esse conteúdo, como caminhar com Ele. Veja os demais vídeos do canal. Você vai ver o que te espera de bom. Vamos continuar. A dor que se transforma em alegria. O enigma da partida e do retorno de Jesus. Ele diz sobre a sua morte e ressurreição, algo que os discípulos não compreendiam plenamente. Jesus aqui anuncia, que ele iria morrer e ia ressuscitar. Aí ele usa a metáfora do parto. Assim como a mulher sente dores, mas logo se alegra pelo nascimento do filho, os discípulos passariam por angústias, mas depois se alegrariam com a vitória da ressurreição. E lembrando aqui, meus amados ouvintes, que toda dor que vivemos em Cristo, ela não é em vão. O Senhor transforma nosso pranto em dança, como diz no Salmo 30, verso 11. As lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como verso 30, capítulo 30 de Salmos, verso 5. E o anterior é capítulo 30 de Salmos. Desculpe, é Salmo 30, não é capítulo não, perdoe, retire. Salmo 30, verso 11 e Salmo 30, verso 5. É a forma correta de se expressar, Enfim, você acredita que Deus pode transformar a sua dor em um testemunho de vitória? A vitória de Cristo e nossa paz. Ele deixou claro isso. Sobre a sua vinda do Pai e seu retorno. E de fato, Jesus subiu ao Pai, depois que ele ressuscitou, mas antes ele falou com as mulheres. Subiu ao Pai, voltou, e depois ele disse que vai retornar. Lá no livro de Atos mostra quando ele sobe e diz: um dia, da mesma forma que eu subi, eu retornarei. E ele enviou os anjos para avisar os discípulos que estavam impactados com a subida dele aos céus, diante da presença deles. Mas antes de tudo acontecer, os discípulos estavam abalados. Pois os discípulos, apesar de afirmar que crer nas palavras dele, Jesus já antecipa e diz: vocês me abandonarão, ficarão dispersos. Mas fique tranquilo que os pais estão comigo. Jesus fala, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo na cruz do Calvário foi a nossa vitória. Não vencemos pelo nosso esforço, mas pela obra consumada na cruz, que é a nova aliança eterna do homem e a humanidade. Todos que creem serão salvos. Mesmo quando falhamos, Jesus permanece fiel. A paz que ele nos dá não depende das circunstâncias, mas da certeza de que ele venceu. A paz de Cristo não depende de circunstâncias da vida. Lembre-se, Jesus venceu na cruz. Não devemos mais nada a Satanás. A nossa vida pertencia a Satanás, mas quando Jesus diz está consumado e você crê em Jesus, Jesus nos escolhe e aí nossa vida pertence a Cristo. Então, esse escrito do Evangelho de João, capítulo 16, nos chama a atenção para confiar no Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra. Jesus foi, mas o Espírito Santo está aqui conosco.
E Ele quer nos guiar, e Ele quer nos consolar, quer nos edificar através da palavra do Senhor. E que a gente venha descansar em Cristo. E Jesus diz: tem bom ânimo. Então, meu caro ouvinte, Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas ele garantiu a presença do Espírito, a alegria que vence a dor e a vitória sobre o mundo. Então Jesus convida você, crente e não crente. O crente sabe da forma que ele vai compreender esta palavra, e o não crente também vai compreender, porque não conhece a Cristo. Ele convida você a se render ao Espírito Santo, que quer habitar em você. No que diz respeito ao crente que aceitou Jesus, Jesus o aceitou, o Espírito Santo já habita nele. Mas no que diz respeito ao não crente, o Espírito Santo quer habitar em você. Agora ele diz que tanto o crente quanto aquele que vai se tornar crente, que se renda ao Espírito Santo, que confie nele, porque ele revela a paz, a alegria e a justiça dele. E que tudo já foi consumado. Minha pergunta que eu faço a você que não conhece a Cristo é: você quer entregar sua vida a Cristo hoje? Se sim, confesse com sua boca: Senhor, creio. Vamos fazer uma oração juntos, para que você faça uma reconciliação com Cristo e seja cheio do Espírito Santo. Então você, ore comigo. Ore comigo. Você pode repetir essa oração quantas vezes quiser. Se Jesus abrir os teus olhos, você vai sentir uma alegria transbordante. Senhor Jesus, eu reconheço que é preciso de Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Perdoa-me, guia-me pelo Teu Espírito. Transforma minha dor em alegria e firma-me na vitória que o Senhor conquistou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Que Deus abençoe sua vida. Viva na certeza que o Espírito Santo está com você, que a alegria vai se renovar dia a dia, de glória em glória, e a vitória já é sua, porque Jesus disse: já está consumado. Todos os seus pecados, naquele momento que você aceita Jesus Cristo, que faz essa confissão, o Senhor jogou no mar do esquecimento. A sua dívida com o inimigo foi paga. E você hoje está livre. É filho de Deus. E sua vida nunca mais será a mesma. Um dia você vai passar por isso. E escreva aí no YouTube sobre as experiências que você teve com ele. Que Deus te abençoe e te guarde.